Olá, galerinha do sétimo ano. Aqui é o professor Paulo na nossa nona aula. E essa aula eu vou dedicar à resolução das atividades 5 e 6, para que a gente possa ter entendimento maior do conteúdo ministrado, tá bom? E que vocês não restem dúvida quanto às resoluções das atividades. Então vamos lá. Primeira, que tipo de máquina simples está envolvido no funcionamento de um quebra-nós? Pessoal, o quebra-nós é um tipo de alavanca, né? Nós temos três tipos básicos de alavanca, que é justamente o que está expresso aí na questão 2. Então vamos lá. A resposta é alavanca. Na questão 2, está pedindo para a gente, nessas três figuras aí, identificar quais são os três tipos de alavanca. As alavancas, pessoal, tem três pontos básicos, que é o ponto de esforço, que é onde a gente coloca a força, a resistência, que é onde tem a carga, né, o objeto a ser quebrado ou levantado, e o ponto de apoio, que é o ponto fixo da alavanca, que é o ponto que fica todo o tempo fixo. Então vamos lá. As alavancas são reconhecidas por quê? Pelo ponto intermediário. Por isso que o nome das alavancas tem sempre a palavrinha inter. Inter quer dizer intermediário no meio, tá certo? Então a gente consegue identificar essas alavancas pelo nome do ponto que está no meio. Então, neste caso aqui do carrinho de mão, quem está no meio é a resistência. Então, vamos lá. Se está no meio, é inter. Então, o nome da alavanca vai ser interresistente. Tá certo? É o nome dessa alavanca aí. Vamos agora para essa segunda alavanca aqui do martelo, puxando um prego. Quem está no meio agora é o ponto de apoio, é o ponto fixo da alavanca, tá certo? A resistência está na extremidade, o esforço está no outro. E aí quem está no meio, no intermediário, é o ponto de apoio, é o ponto fixo. Então o nome dessa alavanca é interfixa, beleza? E vamos para o último aqui. Quem está no meio agora é o esforço, né? A potência que a gente está botando para comprimir aí nessa pinça. Nós temos o ponto de apoio numa extremidade, a resistência na outra extremidade, está segurando aí com essa pinça. Então quem está no meio é o inter, é o esforço, é a potência. Então o nome dessa alavanca aí é interpotente, tá certo? O A interresistente, o B interfixa e o C interpotente. A terceira questão é o seguinte: que máquina simples é utilizada para se arriar ou hastear uma bandeira, ou seja, para levantar a bandeirinha lá para cima do mastro? Então, usa-se uma rodana, é a máquina simples. E por que usa-se a rodana, professor? Porque se você deixar a corda roçando lá no ferro, é arriscado com algum tempo a corda se partir. Então, para evitar isso, e evitar até constrangimento da bandeira cair, usa-se uma rodana que ele vai conservar a cordinha sem quebrar. Que tipo de máquina simples há em uma bicicleta? Em máquinas bicicleta, há as engrenagens, né? Há uma engrenagem dianteira e uma engrenagem traseira. A engrenagem dianteira é chamada de coroa e a traseira de catraca, tá certo? Aí na questão seguinte, está falando de novo da bicicleta. Numa bicicleta, a roda dentada, que se move com o pedal, é denominada coroa. E a fixa da roda traseira é a catraca. E a que fica, né? Observe as diferentes catracas de uma bicicleta com marcha e explique como os seus diferentes tamanhos facilitam ou dificultam o ato de pedalar. Use desenhos ou esquemas para ajudar. Olha, gente, geralmente, eu vou botar nesse aqui. Geralmente, o que é que se faz para utilizar as engrenagens? O ponto de força, no caso aí dos pedal, onde você vai colocar força para mover a primeira engrenagem, tem que ser o menor, a engrenagem menor. No caso da bicicleta, nem é isso, mas ele quer saber do funcionamento da bicicleta. Então é o seguinte: quanto menor for o ponto de apoio em relação à engrenagem seguinte, menos esforço você vai colocar. O que é que eu quero dizer? Nessas bicicletas, geralmente de marcha, tem 3 coroas e 6 catracas. Então, o que é que você faz para diminuir o seu esforço? Se tem 3 coroas de tamanhos diferentes, você tem que diminuir o tamanho dessa coroa, ou seja, quanto menor a engrenagem aonde você vai botar a força inicial, menos esforço você vai fazer. Então, nessas bicicletas, quanto menor for a coroa, menos esforço você vai botar. E ao contrário acontece com a catraca. Quanto
Maior for a catraca, menos esforço também você vai fazer. Então, se você bota na menor coroa e na maior catraca, é o menor esforço possível que você vai fazer em uma bicicleta, tá certo? E qual é a outra coisa que acontece? A outra coisa que acontece é que você vai andar bem devagar se você fizer isso. Bota pouca força, mas também anda devagar. Ou seja, numa bicicleta, quanto menor a coroa e quanto maior a catraca, menos esforço. E eu coloquei aqui a resposta. Quanto menor for a coroa escolhida, menor será o esforço para se movimentar. E o inverso para a catraca, ou seja, quanto maior a catraca, também será menor esforço, certo? Agora vamos para a sexta atividade, que só tem uma questão, né? Encontre a utilização favorável e desfavorável para a utilização de bons condutores e maus condutores de calor. Então eu quero mostrar uma coisa favorável e desfavorável. Eu botei apenas dois equipamentos, que com os dois equipamentos aqui dá para a gente dar os dois exemplos, bons e maus. Por exemplo, bons, né? Bons, é, alguma coisa favorável com esses dois equipamentos. O que é favorável? Por exemplo, conserva a temperatura dos alimentos. Quem? Os, as substâncias mal condutores ou isolantes. Se você botar um alimento aí dentro, quente ou frio, ele vai conservar a temperatura desse alimento, ou seja, ele vai isolar esse alimento do meio ambiente, da temperatura ambiente. Se você colocar aí picolé, ele vai manter o picolé por mais tempo. O picolé está bem gelado e a temperatura ambiente está quente, mas o isopor está isolando a temperatura ambiente para que o picolé não retire o calor do ambiente e derreta, tá certo? E a panela? A panela, se você usa uma panela de ferro, você vai cozinhar os alimentos mais rápido. Por quê? Porque o ferro é um bom condutor de calor. Vai ter menos perdas de calor, menos perda de gás, tá certo? Ou seja, se você usa uma panela de ferro para fazer seus alimentos, a chama lá do fogão vai passar rapidamente para o ferro e o ferro, como ele é um bom condutor de calor, vai passar direto para os alimentos, cozinhando os alimentos mais rápido do que um equipamento que não é um bom condutor de calor. Agora, olha o isopor. O que é que você tem de ruim num mau condutor de calor? Digamos o seguinte, se você colocou algo quente aí dentro e você quer que essa substância esfrie rápido, por exemplo, uma carne congelada, eu quero descongelar essa carne para me fazer essa carne rápido. E você colocou dentro do isopor, nesse momento aí, o mau condutor não é bom para você. Por quê? Porque vai demorar mais tempo para a carne congelada descongelar para você para poder preparar a comida. Entendeu? E do outro lado aqui é o oposto. Se eu pegar algo quente, quentinho, ou algo gelado, eu fiz um, um- uma sopa quentinha, né? Para tomar num dia frio. E aí o pessoal vai custar chegar e eu deixar dentro dessa panela de ferro, no instante essa sopa vai esfriar. Por quê? Porque o ferro, como é um bom condutor de calor, ele vai pegar todo o calor da sopa e vai distribuir para o meio ambiente, fazendo com que a sopa esfrie rapidamente. Entenderam agora o que é um bom condutor e um mau condutor? Então, gente, é isso aí. Espero que vocês tenham entendido. Se restou ainda alguma dúvida, a gente pode conversar, tá certo? Então, até a próxima aula. Tchau, tchau.